A comunicação, sendo um processo dinâmico e interativo, implica partilha, comunhão de ideias, sentimentos, atitudes e comportamentos entre as pessoas, constituindo-se em si a gênese da vida em sociedade, tal como a conhecemos. Sendo esta partilha inerente à atividade humana, ela pode acontecer entre duas pessoas ou entre várias pessoas. Relativamente à comunicação como condição fundamental das organizações, e passo a citar, a comunicação é, pois, uma condição sine qua non da vida social e, por maioria da razão, da vida organizacional. Sem comunicação não pode haver organização e parece-nos óbvio. De facto, uma comunicação humana é simplesmente uma rede comunicacional. Se a comunicação falha, uma parte da estrutura organizacional também falha. A comunicação, sendo fundamental para estabelecer interações nos diferentes níveis de uma organização, pode apresentar diversos fluxos, tal como vimos num outro vídeo. Existe, portanto, uma comunicação de um nível hierárquico superior para inferior, uma comunicação entre colaboradores diretos, onde a comunicação circula horizontalmente, uma comunicação direta ou ainda de uma forma de comunicação indireta por interposta pessoa. Existe também a comunicação informal ou aleatória, que não respeita sistemas organizados e estruturados, mas é importante para perceber as ideias, os sentimentos e os comportamentos reais das pessoas, que revelam, portanto, o estado da alma das pessoas dessa mesma organização. E a pergunta é: como se processa a comunicação? O modelo de comunicação que se mostra de seguida ajudará a ilustrar os diversos elementos que fazem parte da comunicação. Este modelo é subejamente conhecido, contudo, é sempre útil refrescar alguns dos conceitos. O modelo de comunicação que se mostra neste slide ajuda a ilustrar os diversos elementos que fazem parte de toda a comunicação. Os sujeitos ou partes da comunicação, estamos a falar do emissor e do receptor, os canais diretos, os canais indiretos e as interferências. Vamos ver em detalhe cada um destes elementos em separado. Relativamente aos sujeitos ou partes da comunicação, estou a falar do emissor e do receptor, a comunicação exige um mínimo de duas partes implicadas naturalmente, e estamos a falar aqui de um papel que desempenha o emissor ou o iniciador da mensagem e a outra o de receptor da mesma. No entanto, para que a comunicação tenha êxito, ambas as partes têm de desempenhar os dois papéis. No nosso modelo aparece uma seta em ambos os extremos do canal de comunicação, através do qual se transmitem as mensagens. Por outras palavras, o emissor precisa do feedback do receptor para confirmar que a comunicação foi completada. Este feedback pode ver-se como uma nova mensagem com os papéis invertidos. Se existir alguma interferência em alguma das direções, produz-se confusão ou uma má comunicação. Relativamente aos canais diretos, na teoria da comunicação, os canais têm pouco ou nada a ver com a tecnologia ou os meios utilizados e, por outro lado, têm a relação com a forma da mensagem. Por exemplo, o canal que é mais utilizado na comunicação empresarial é o verbal, ou seja, por meio de palavras. A comunicação verbal pode transmitir-se oralmente, por escrito ou visualmente, como por exemplo mediante os tais meios telemáticos. Outro exemplo essencial neste tipo de comunicação é o gráfico, o que inclui imagens. Os desenhos, por exemplo, dos arquitetos ou dos engenheiros, são um bom exemplo desta forma de comunicação. A imagem visual é a forma mais potente de comunicação direta e pode ser impulsionada pela tecnologia moderna. Diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras e é verdade.
Os canais diretos são os modos de comunicação que o emissor e o receptor escolhem para o intercâmbio da informação. Relativamente aos canais indiretos. Os canais indiretos de comunicação são o elemento mais ignorado no planeamento da comunicação no ambiente de negócios. Talvez seja este o motivo pelo qual a informação transmitida através de canais indiretos é fonte principal de mensagens inadequadas, enganosas ou prejudiciais no local de trabalho. No entanto, estes canais também podem proporcionar um reforço importante para a mensagem que se pretende transmitir. Relativamente às interferências, a interferência ou ruído no canal impede que uma mensagem se transmita ou se receba da forma ou com o significado pretendido. A forma mais óbvia é a interferência externa. As interrupções descontroladas ou os colegas de mesa que se dedicam a murmurar durante um discurso são exemplos de interferências externas. Também o seria uma notícia importante, por exemplo, um terremoto ou uma declaração de guerra, no mesmo dia em que se está a anunciar ou a apresentar um produto novo. Um outro exemplo, o colapso, por exemplo, financeiro de um cliente importante que foi citado como referência no anúncio, também constituiria uma interferência externa para a mensagem que se está a transmitir. Apesar de a comunicação planificada dever ter sempre em conta qualquer possível interferência externa, isso nem sempre é fácil de controlar. Relativamente à interferência interna, é uma questão diferente e a sua eliminação é um elemento-chave para a comunicação com sucesso. Esta forma de interferência contribui de forma importante para a criação de barreiras à comunicação, das quais falarei num outro vídeo. Em princípio, a interferência interna tem a ver com as percepções manifestadas quer pelo emissor, quer pelo receptor. A percepção que o emissor tem sobre a relevância que a mensagem tem para o receptor e a quem está destinada e pode estar dentro ou fora da empresa desempenhará um papel importante na formulação da mesma. Por sua vez, é provável que a percepção do receptor esteja influenciada por experiências passadas. No caso de um colaborador, a percepção da mensagem pode ser alterada pelo medo. No caso de um cliente aborrecido, o significado da mensagem pode ser colocado em perigo por uma percepção negativa da empresa. O modelo de comunicação que mostro antes pode ajudar-nos a prevenir os aspectos negativos da comunicação no contexto organizacional e também a planificar de forma positiva uma comunicação direta e com sucesso. Em princípio, o nosso objetivo é conseguir uma identidade relativa ao propósito e à percepção entre o emissor e o receptor. A compreensão deste modelo e desta identidade deve ser a base de todos os sistemas de comunicação utilizados no local de trabalho. Até já!